Mas eu gostaria que você, se estiver aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nessa situação, Jesus havia acabado de curar muitos feridos, doentes. Jesus havia acabado de fazer milagres. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Enfim, Jesus havia acabado de fazer muitos milagres, como ele sempre vinha fazendo junto com seus discípulos. E de repente Jesus, ele decidiu subir ao monte e orar, e seus discípulos foram à frente, no barco. E diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo se despedido da multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E eu havia começado aqui a falar a respeito disso. Mais uma vez, Jesus, ele testava a fé de seus discípulos. E quando eu vejo essa passagem, eu olho essa situação, existe uma diferença enorme entre saber qual é o poder de Deus e conhecer verdadeiramente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós sabemos o que Ele pode fazer, nós sabemos aquilo que Ele fez no passado, mas ainda não conhecemos o poder de Deus porque nós não vivenciamos esse poder. Naquele momento ali, os discípulos, eles sabiam quem era Jesus, qual era o poder de Jesus. Ora, Jesus curava doentes, Jesus fazia paralíticos andarem, Jesus multiplicava pães e peixes, mas eles não tinham uma intimidade ainda, não tinham conhecido o poder de Deus, porque esse poder não tinha sido efetuado sobre eles ainda. O Senhor nos chama para conhecer o poder dele sobre as nossas vidas. E no meio daquela tempestade, Jesus mostrou aos seus discípulos mais uma vez qual era o poder que ele tinha. Ele começou a andar sobre as águas. E naquele momento, olha o que aconteceu. Eles ficaram com medo. Eles tiveram medo. E eu quero te dizer hoje, nós sabemos isso, nós já ouvimos isso alguma vez, o medo nos paralisa. O medo, quando nós estamos assustados, nós perdemos o foco. Nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós vemos Jesus por sombras e não entendemos quem Ele é. Foi o que aconteceu com esses discípulos, eles tiveram medo. O que tem trazido medo para a sua alma? Deixe o verdadeiro amor lançar fora todo medo. Entenda que Jesus está sobre você, Jesus está no seu barco, Jesus está ali, Ele está ali. E quando, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E às vezes nós olhamos a situação da nossa vida, olhamos uma pandemia, olhamos escassez, olhamos uma economia sendo, definhada. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus disse: sou eu que estou aqui, não tenha medo. Não tenha medo, você que está aí na sua casa. Eu profetizo sobre a sua vida que não vai faltar alimento. Deus vai enviar alguém para te dar um alimento. Deus vai enviar alguém para pagar aquela conta que está vencida. Não tenha medo. Se é Ele que está sobre a sua vida, se é Ele que está no seu barco, não temas. Mas olha só o que aconteceu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ei, e Jesus disse assim: venha. Então Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, ele saiu do barco, começou a andar, mas quando ele viu o vento, ele começou a afundar. É assim nas nossas vidas. Às vezes nós
começamos a caminhar, nós entendemos o propósito, mas quando vem a situação contrária, nós ficamos com medo, e aí a gente começa a afundar. Ei, não tire os seus olhos de Jesus, não, continue andando sobre as águas, olhe para Jesus, diga: Senhor, eu estou chegando no seu propósito, eu estou chegando no seu alvo. As situações virão, querido, você que está aí na sua casa, as situações ruins virão, as provações virão, os testes virão, mas continue andando, continue com seus olhos fixos em Jesus. Ah, Senhor, meu Deus. E tem uma situação aqui que acontece, que Pedro diga assim: salva-me, Senhor. E na mesma hora, diz a palavra do Senhor, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Muito vento, uma tempestade, muitas ondas. Será que é isso que nós temos vivido ultimamente? Mas o Senhor tem te levantado, igreja. O Senhor tem te levantado aí de onde você está para te dizer: homem de pequena fé, não duvide, porque sou eu que estou com você. Nessa noite o Senhor está renovando a sua fé. O Senhor está renovando as promessas que Ele tem sobre a sua vida. O Senhor está renovando dentro de você o propósito que está guardado, porque naquele dia o Senhor tinha um propósito. Jesus tinha um propósito de mostrar os discípulos qual era o seu poder. E o Senhor quer nessa noite mostrar: filho, filha, esse é o meu poder. Se eu curei, se eu fiz paralítico andar, se eu multipliquei pães, se eu andei sobre as águas, você também poderá fazer isso. Ei, o Senhor estava treinando os seus discípulos e lhes dando autoridade, porque mais à frente Ele ia nos levantar também. Eu e você estamos aqui nessa rota, nessa terra, para levantar caídos, para profetizar sobre os mortos, para curar enfermos. O Senhor tem nos levantado para isso. Então saia de onde você está, renove a sua fé, renove a sua segurança em Deus, e não tire o olhar em Jesus. Fixe seu olhar em Jesus. Amém. Essa palavra falou muito forte no meu coração, sabe? Porque é um tempo em que nós vivemos, é um tempo em que o Senhor está refinando a sua igreja, está sacudindo os galhos, sabe? E está levantando uma igreja forte que entende qual é o seu propósito. Porque às vezes, até hoje, praticamente, eu acho que a igreja não entendeu qual é o seu propósito verdadeiro. Então o Senhor nos levou para casa, de volta para casa, para te fazer refletir em quem você é, qual é o seu papel fundamental nessa terra. O Senhor te chamou nesse tempo para fazer muito mais do que você vem fazendo antes. Eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas eu creio num Deus que me faz andar sobre as águas nesse tempo. Então Ele quer te fazer andar sobre as águas nesse tempo, para você fazer outros andarem sobre as águas. Você entende isso? Você entende isso? Para você segurar na mão de outros e falar assim: pode vir. O Deus que nós servimos nos deu essa autoridade. Então ande, caminhe sobre as águas. O Senhor tem nos chamado para isso, para viver milagres, para viver os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Que isso saia da teoria, que isso saia da prática. Saia da teoria e venha para a prática, porque é isso que nós precisamos. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa se eu fui muito extensa. Então eu me lanço sobre o mar, mas o medo me faz afundar.